cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 12. É a sequência de um texto que nós já lemos aqui, Daniel 12. Leremos a partir do versículo 5 até o final do capítulo. Bem, só para esclarecer as revelações que o profeta Daniel, ou que, para aqueles que não chamam Daniel de profeta, simplesmente Daniel, as revelações que Daniel teve, elas encerram aí, a rigor, no versículo 4 desse capítulo 12, onde nós lemos assim, no versículo 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Então, por assim dizer, aquela sequência de várias revelações que Daniel teve, desde capítulos anteriores até aqui, terminam nesse ponto. E o que vem na sequência aí do 5 até o final que nós vamos ler, são alguns acréscimos ao capítulo, uma espécie de conclusão dessa experiência de revelação e também uma conclusão do livro, ok? Mas alguns elementos de revelação tornarão a aparecer aqui nesse trecho. Mas formalmente falando, aquilo que foi a missão do anjo intérprete enviado para esclarecer a Daniel as visões e revelações, a missão dele, rigorosamente falando, termina aqui no versículo 4. E aí na sequência nós temos, no versículo 5: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois. Daniel já estava acompanhado por uma pessoa, um ser angelical, e agora aparecem outros dois, uma de uma banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. Perguntou-se ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a sua mão direita e a mão esquerda e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo e tempos e metade de um tempo. Quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse eu: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai-te, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados ou provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, porém os que forem sábios entenderão. Desde o tempo em que o holocausto perpétuo for tirado e a abominação que assola for estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te
até que chegue o fim, pois descansarás e estarás na tua sorte ao fim dos dias. Daniel capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13 aqui em minha versão, 12 na versão de alguns outros irmãos aí. Foi o texto que nós lemos e eu queria deixar claro desde já que esta é uma sequência de uma palavra anterior, esclarecer para os irmãos que não sabem que eu estou num percurso aqui, eu estou a caminho de 1 Coríntios capítulo 15, para tratar efetivamente do tema da ressurreição e da esperança da ressurreição. Então, o alvo dessas considerações que eu tenho tido a oportunidade de fazer aqui com os irmãos é chegar naquele capítulo 15 de 1 Coríntios e falar realmente sobre a ressurreição final. Mas, ao examinar o texto de 1 Coríntios, tornou-se impossível tratar daquele capítulo, foi constatado, pelo menos por mim, como pesquisador, né, e alguém sobre quem pesa a responsabilidade de falar com toda honestidade e ao mesmo tempo de forma completa do texto bíblico, né, pesou sobre mim a obrigação de fazer uma volta, né, de fazer um retorno ao passado para poder entender com mais eficácia, com mais eficiência e com mais completitude aquele capítulo 15. Então não posso chegar até lá enquanto não passar por aqui, essa é a ideia. Então estou na metade do caminho, indo para lá, e a ideia aqui, ao considerar o livro de Daniel e especialmente o capítulo 12 de Daniel, é tentar entender um pouco, dentro dessa literatura, alguns conceitos relacionados à escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a escatologia, e especialmente dentro do conjunto todo da escatologia, o elemento, o conceito, a doutrina, pensamento da ressurreição. Eu pontuei para os irmãos já que esse conceito não vem desde o Gênesis para nós. Ele nasce em algum ponto da revelação do Antigo Testamento, mas bem tardiamente, ou seja, ainda houve um período dentro da revelação em que o conceito a respeito da vida após a morte era bem diferente daquele conceito mais elaborado que nós vamos encontrar já no Novo Testamento. Até um certo tempo, até um certo momento, na linha histórica bíblica do Antigo Testamento, as pessoas pensavam que de fato a morte era o fim e a sepultura era simplesmente o lugar onde se guardava o corpo de uma pessoa que não mais existia. Existiu uma vez, não existia mais, nunca mais. Entrou na revelação e desenvolveu-se dentro do processo da revelação a ideia, o conceito de ressurreição, e muito desse conceito tem a ver com a evolução também mental, intelectual do povo de Israel e do povo de Israel inserido em um contexto mundial em que também os pensamentos religiosos e filosóficos foram se desenvolvendo nos outros povos que fizeram trocas culturais e religiosas com o povo de Israel e vice-versa. Como os irmãos sabem, Israel não permaneceu para sempre na Palestina. Ele foi atacado por nações poderosas, por impérios mundiais, foi transportado de sua terra para outras terras, esteve fora da Palestina durante muitas décadas, e nesse período de tempo, esse foi um dos primeiros períodos, um dos primeiros momentos em que Israel ele esteve inserido no meio de nações
e onde seria impossível sobreviver sem estabelecer relações com os povos que o rodeavam e no meio dos quais eles estavam inseridos, os israelitas. Então, já a partir daí, a religião começa a sofrer influência e a dar influência. O pensamento religioso começa a mudar e ser mudado. As religiões se encontram, elas dialogam, discutem, as ideias, os fiéis de cada religião permanecem em sua religião, mas os contatos entre si já faz com que as pessoas não sejam as mesmas. Os pensamentos vão evoluindo, as ideias vão tomando uma consistência maior do que havia, e existe, de certa forma, assim, uma preparação mental, cultural, religiosa para a assimilação, para a aceitação de novos conceitos e de novas ideias. Então, a ideia de uma ressurreição do corpo, de uma ressurreição para uma outra vida, ela não estou afirmando aqui que ela é uma ideia que deriva de outras religiões ou de outros povos. O que eu estou dizendo é que esse contato que Israel teve com o mundo afora, digamos assim, essa globalização, entre aspas, do período do exílio de Israel, fez com que houvesse um preparo mental e religioso para desenvolver novos conceitos e pensamentos arcaicos dentro da própria religião de Israel fossem tomando novos desenvolvimentos e novos rumos. Então, chegando já no período do Novo Testamento, por exemplo, o fato de muitos judeus terem sido influenciados pelo helenismo, ou seja, pela cultura grega, que já tomava conta de todo mundo, já havia um preparo mental para muitas ideias, não só a ressurreição, mas muitas outras ideias que seriam trazidas à discussão e à reflexão e produziriam aceitação ou assimilação já no período do Novo Testamento, por conta de ter havido esses contatos com o helenismo, e o helenismo, pensamento grego, a filosofia grega, a cultura grega, ter preparado mentalmente, ter estabelecido uma base mental, intelectual, para certas ideias. Ou seja, o judeu que, por exemplo, tinha conhecimento da mitologia grega, já não enxergava mais, já não conseguia mais enxergar a ideia de morte, de vida após a morte do mesmo jeito, porque ele já tomava conhecimento pela mitologia e pela filosofia da existência de um Hades, que não era exatamente ou somente a casa dos mortos, mas um lugar onde os mortos estavam vivos, entre aspas. Ou seja, os que morreram estavam em um lugar chamado Hades, dentro da mitologia grega, que era não apenas um lugar, mas era um deus também, uma divindade, e era a divindade que dominava este lugar, que cuidava deste lugar, admitia as pessoas que iam para ali e trancafiava elas, guardava as almas delas ali. Isso falando minimamente de uma ideia, de um conceito que existia dentro da mitologia, da vasta mitologia grega. Então, judeus e, por que não dizer, cristãos, depois, que tinham contato com esse tipo de literatura e esse tipo de material, não tinha mais como pensar da mesma forma, arcaicamente falando, pensar na vida depois da morte, simplesmente rejeitando essas ideias que circulavam pelo mundo e se estabeleciam como fatores fortemente influenciáveis. Interessante até o fato de que, uma vez que o Hades, no conceito grego, era um lugar para o qual se podia apontar, ou seja, era um lugar que estava em relação a outro lugar, né? Ou seja, ele, de certa maneira, ele podia situar-se numa direção, num ponto em relação a outro lugar. Daí para pensar que
a possibilidade de volta de lá, né, aí é um pulo, né? Ou seja, para pensar que uma pessoa que morreu, na verdade, está consciente e em atividade no Hades, daí para considerar a possibilidade dela retornar para cá, é um passo muito fácil. Então, o que seria em termos uma ressurreição, né? A volta do Hades, a volta da casa do Hades. Então, isso para mostrar que os pensamentos religiosos, eles não apenas os culturais, a nossa visão de mundo vai mudando com o passar do tempo e com os contatos que nós vamos tendo com o mundo em redor e com as religiões em redor. A importância do profeta Daniel e do livro de Daniel está no fato de onde se situa historicamente esse livro e no tipo de literatura que ele traz para nós. Ele é um espécime raro dentro do Antigo Testamento. Ele é um livro de uma amostra de literatura que, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar aos milhares no período interbíblico. O livro de Esdras, número 4, o quarto Esdras, que é um livro apócrifo, mas se vocês procurarem esse livro, vocês vão encontrar dentro deste livro, ao final do livro, ele menciona que em sua época já havia alguma coisa em torno de centenas de apocalipses, né? Ou seja, para quem pensa no Apocalipse de João lá no final do Novo Testamento, antes do Novo Testamento já haviam centenas de apocalipses circulando entre os judeus. E o livro de quarto Esdras menciona a existência desses apocalipses. Então, fora da Bíblia, extra-biblicamente, a existência dessa literatura é muito comum, a literatura apocalíptica. Mas dentro da Bíblia, Daniel é o espécime raro, é a amostra rara que nós temos, é a joia de demonstração dessa literatura, desse tipo de literatura, que é apocalíptica. E precisamos assimilar as características dessa literatura, diferenciá-la da profética, associá-la à profética, como eu já fiz aqui, porque a apocalíptica é herdeira da profecia e muito provavelmente também da sabedoria, dois tipos de literaturas fortemente estabelecidos dentro do Antigo Testamento: a literatura sapiencial, ou de sabedoria, e a literatura profética, os livros proféticos e os livros de sabedoria. Pode-se dizer que a apocalíptica deriva, né, herda as bases teóricas e conceituais tanto da profecia clássica, dos profetas clássicos, como também da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Mas, a rigor, Daniel não é um profeta clássico. Quando você lê o livro de Daniel, ele não se parece com Isaías, ele não se parece com Jeremias, ele não se parece com Ezequiel. A própria vocação de Daniel não é a vocação profética. Quando você lê Isaías, o profeta se esforça para contar a você sobre o chamado dele, como é que foi, lá no capítulo 6. Ao chegar em Jeremias, o mesmo relato de vocação, de chamado para o exercício profético. Ezequiel, ele é convocado por Deus no meio de visões extraordinárias, no capítulo 1 e 2 do seu livro. Não é a mesma coisa com Daniel. Ele se insere dentro da corte da Babilônia e o livro de Daniel, ele, de certa forma, percorre todo o exílio, porque ele traz no capítulo 1 a chegada, a deportação para a Babilônia desses jovens que eram corteses, ou seja, nobres de Judá, e ele vai percorrendo o período do exílio, pontuando os monarcas que estiveram à frente do império, passando da Babilônia para a Pérsia. Quando você chega no final do capítulo 12 de Daniel, você está já
achando referências de Daniel ao término já do período do exílio, referências históricas a quem reinava quando o exílio foi terminado e os judeus foram autorizados a voltar para a sua terra. Então, de certa forma, o livro de Daniel percorre esse período histórico. Ele, do capítulo 1 ao 6, ele é especificamente narrativo, ou seja, ele se concentra em contar histórias, ele é extremamente didático aí, ele muito provavelmente encarna aí, demonstra aí o que havia de gênero literário chamado de narrativa didática nessa época. Do capítulo 1 ao 6, vocês veem que ele é muito feito em cima de história. E do capítulo 7 ao 12, o foco muda, a característica muda, o foco já não é mais os relatos históricos ou as experiências históricas vividas por Daniel e seus amigos, mas o foco já passa a ser as revelações que Daniel recebe. Então, do 1 ao 6, né, mais histórico, do 7 ao 12, mais profético, revelacional. As visões e os sonhos estão presentes em todo o livro, mas existem esses elementos, eles podem ser inseridos numa narrativa em que se relata uma história, ou podem ser inseridos em uma narrativa profética. Do 7 ao 12, o foco é a revelação. Do 1 ao 6, o foco é a narrativa didática, ou seja, as experiências vividas por Daniel e seus amigos, como se fossem os heróis da história, da trama, as provações que eles passam, as situações adversas que eles vivem, as vitórias que eles conquistam e os exemplos que eles deixam para quem está lendo. Mas, na verdade, considerando que o livro de Daniel conta a história do período do exílio, é muito difícil que Daniel seja o autor do seu livro, porque a história de Daniel se passa no exílio, mas o livro de Daniel muito provavelmente foi escrito por volta de 200 anos antes de Cristo, já entre os dois testamentos. Então, é impossível que um livro escrito no período interbíblico possa ter como autor o mesmo profeta Daniel que viveu no período do exílio centenas de anos atrás. Né? Então, o autor de Daniel, temos que distinguir o autor de Daniel da história de Daniel. A história de Daniel, não há dúvida, ela está situada historicamente lá no período do exílio. O livro de Daniel e a autoria de Daniel já está situado um pouquinho mais à frente, já entre os dois testamentos. E é aí que torna possível com que esse livro adquira esses contornos, essas características apocalípticas. E precisamos entender que esse é um tipo de literatura nova, diferente. Precisamos nos desprender um pouquinho de conceitos que nós tínhamos antigamente, classificar todos esses livros como proféticos. Porque, como eu tenho dito para os irmãos, nós precisamos evoluir, nós precisamos ir um pouquinho mais além, ou seja, deixar alguns conceitos. Não estamos trocando conceitos errados por certos. Entendam isso. Estamos dentro do mesmo conceito, mas refinando a nossa compreensão, afinando, melhorando, fazendo melhorias, polindo as nossas armas, digamos assim. Continuamos com as mesmas armas, mas descobrimos maneiras melhores de poli-las e de afiá-las. Então, essa é a ideia. Não estamos abandonando conceitos para adotar outros. Precisamos entender esse tipo de literatura aqui, e que não é uma literatura profética tradicional. Então, se nos causa, às vezes, desconforto pensar que um autor bíblico que para toda a vida, para toda a nossa vida, era aquele autor e não é mais, a verdade é que ele nunca foi,
entendeu? Não era e não é mais, né? Ele nunca foi. Nós tínhamos até então a compreensão de que ele era, mas descobertas e avanços dentro do conhecimento nos possibilitaram saber, abandonar aquela ideia, aquele conceito e não acreditar mais nele, mas não porque não acreditamos, porque precisamos melhorar, precisamos evoluir. Então, nós temos livros que às vezes trazem a autoria atribuída no título, sem necessariamente terem sido os autores. É o caso de Lamentações, que traz lá Jeremias no título de algumas Bíblias, mas não necessariamente foi um livro escrito pelo profeta Jeremias, ou seja, não seriam as Lamentações de Jeremias, o que não desqualifica, não é de nenhum demérito, não tira do livro as suas propriedades, as suas características, nem as atribuições que os cristãos sempre deram a ele de livro inspirado. Só precisamos entender que, com o passar do tempo, os conhecimentos avançam, as descobertas no campo da ciência bíblica avançam, novas ideias vão surgindo e nós precisamos nos adaptar a esse tipo de ideia, né? Me lembro aqui de uma frase que está usada por Graciliano Ramos em um de seus romances, especificamente no romance chamado São Bernardo, em que ele conta a história de Paulo Honório, e há, dentro de toda a história, um momento em que ele vai falar de um homem chamado Seu Ribeiro, que aparece ali como uma pessoa idosa, já velha, perto do fim da vida, mas na pobreza, quase na miséria, um homem que no seu passado tinha tido muitas posses, propriedades, e com o passar do tempo foi perdendo aquilo tudo, e chega no final da sua vida já quase na miséria. E aí Paulo Honório, que é o protagonista do romance, ele diz para o Seu Ribeiro assim: Seu Ribeiro, parece que o senhor deixou as pernas debaixo de um automóvel. Deveria ter corrido mais rápido. Então, o que na verdade ele está dizendo é que ele foi atropelado pelo progresso. Ou seja, ele não andou, ele não evoluiu, ele não acompanhou as mudanças do seu tempo. E dentro da ciência bíblica, as coisas estão avançando cada vez mais e nós precisamos avançar o nosso pensamento com ela. Inclusive, o próprio tema da ressurreição avança dentro da Bíblia, né? Ou seja, os próprios judeus do período interbíblico, do Novo Testamento, e os cristãos já do Novo Testamento mesmo, eles já são testemunhos e já são agentes dessa transformação e pessoas que viveram e até produziram, digamos assim, eles foram agentes ativos dentro dessa evolução dos conceitos que vinham do Antigo Testamento, arcaicos e embrionários, e que precisavam de desenvolvimentos à luz das novas épocas em que eles viviam. O livro de Daniel, ele durante algum tempo esteve como que trancado dentro de um armário para não ser examinado. Talvez por duas razões principais, tá? Assim, por cerca de, pode parecer que não, mas por cerca de 100 anos mais ou menos, de um século, o livro de Daniel ele esteve fora dos holofotes, ele esteve fora de foco e longe de todas as atenções possíveis. Dois motivos importantes, dois motivos e completamente distantes um do outro. Um motivo, a incapacidade de entrar nesse livro, a dificuldade de entendê-lo, o conceito de que ele é um livro completamente fechado, misterioso e que não pode ser decifrado. Então, de uma parte de cristãos, os cristãos abriam mão do livro de Daniel, rejeitavam ou simplesmente o abandonavam, deixavam por não entenderem, não conseguirem entender dentro do universo, dentro do universo literário do livro. Mas aqueles que
têm que ser mais acusados dessa condição do livro de Daniel ter sido deixado no obscurantismo, nas sombras, é por parte dos próprios estudiosos bíblicos, ou seja, os maiores culpados são os eruditos bíblicos, porque por cerca de 100 anos, os principais eruditos influenciados por filosofias de época consideravam o livro de Daniel um livro que não deveria receber atenção por parte dos comentaristas, dos estudiosos, uma vez que ele é um livro que contém uma grande quantidade de elementos sobrenaturais, e o sobrenaturalismo nessa época era rejeitado pela crítica bíblica. Os livros mais aceitos eram aqueles que podiam ser explicados dentro de um plano material e terrestre. Então, livros que traziam, de certa forma, algum conteúdo excessivamente experimental, revelacional, sobrenatural, nessa época eram os livros que a ciência histórica, e a ciência histórica secular, mas que era trazida pelos estudiosos para aplicar aos estudos bíblicos, ela determinava certos requisitos que excluíam o livro de Daniel de consideração. E aí ele foi sendo colocado de lado e foi deixando no esquecimento. Até mesmo governos marxistas eram contrários a livros como o livro de Daniel, porque ele fala sobre a esperança num futuro. E, de certa maneira, essa esperança, dentro do próprio livro de Daniel, depende única e exclusivamente da ação de Deus na história. É tudo que um governo marxista e totalitário não quer ouvir, porque ele prega justamente que ele é a solução para o futuro, para uma espécie de mundo utópico que é construído dentro do discurso marxista e que será estabelecido pelas próprias forças, por estratégia humana, para o futuro. Então, um livro de Daniel ele traz justamente uma proposta contrária, oposta a esse tipo de governo. Então, politicamente falando, o livro de Daniel, em países comunistas, havia a proibição de sua leitura e de sua pregação. Mas voltando aqui para a erudição bíblica deixava o livro de Daniel de lado por questões técnicas de conteúdo e metodológicas, por causa da metodologia que eles empregavam. E por incrível que pareça, foi justamente de dentro do círculo dos alemães, dos estudiosos alemães, os principais responsáveis por colocar Daniel nesse limbo, nesse vácuo de tempo teológico, foi justamente dentro das fileiras dos alemães, dos estudiosos alemães, que se levantaram alguns, mas um nome é principal dentre vários outros, de um camarada chamado Wolfhard Pannenberg, um camarada extremamente inteligente na questão da teologia bíblica, um teólogo de algumas décadas atrás. É ele, dentre os próprios estudiosos alemães, que vai trazer o livro de Daniel de volta, porque ele vai desenvolver um conceito genial, um conceito inovador, sobre como entender a história. E os conceitos que ele traz influenciam e modificam a forma como se aproximar da história e inserir o texto bíblico e a teologia bíblica dentro da história. Daniel era colocado de lado porque ele era considerado impossível de se inserir historicamente. Porque, eu pergunto aos irmãos, vou propor aqui um exercício prático para os irmãos entenderem onde nós queremos chegar. O sonho, por exemplo, de Nabucodonosor. Ele pode-se dizer que ele foi um elemento histórico. Um milagre é histórico. Um milagre pode ser situado dentro da história.
Esse era o problema com o livro de Daniel e com muitos outros livros da Bíblia nessa época. Um milagre pode ser situado dentro da história? Se para você história é aquilo que corresponde ao que sucedeu na linha de tempo da humanidade, nós podemos dizer que sim. Mas, para os cientistas bíblicos, para os estudiosos bíblicos da época, história, o conceito de história era outro. Era aquilo que poderia ser verificado historicamente, ou seja, aquilo para o qual se poderia apresentar provas históricas de uma coisa dessa ter acontecido. Então, é possível provar um milagre? É possível... Nabucodonosor relatou o seu sonho, mas eu tenho uma demonstração de laboratório que prova que esse sonho aconteceu? Eu posso provar isso? Eu posso demonstrar isso por meio de provas empíricas, de provas reais, de provas concretas? Eu não posso provar. E é aí que entra a genialidade desse teólogo, do Pannenberg, porque ele vai trabalhar o tema da história, ele vai repensar o tema da história e ele vai dizer, entre outras coisas, que é preciso haver um horizonte histórico amplo, uma história mundial ampla, onde se encaixem todos os fatos históricos individuais para eles poderem ser entendidos dentro desse horizonte. Então, enquanto a história for vista de maneira fragmentária, como se pensava naquela época, era possível ter esse tipo de aproximação e de rejeição. Mas com esse novo pensamento, essa nova proposta, o livro de Daniel é justamente um livro que é beneficiado por essa sacada desse teólogo, desse pensador. E influenciou outras pessoas a fazerem isso também. Então, dentro aí dos estudos bíblicos, Daniel volta a ser considerado de maneira especial por causa disso. E onde é que está o valor desse pensamento para entender o próprio livro de Daniel? Está no fato de que toda vez que você ouve falar sobre promessa na Bíblia, você pensa sempre no binômio promessa-cumprimento, certo? É possível pensar em promessa sem pensar em cumprimento da promessa? É possível? É possível só haver promessa? A promessa que não se cumpre tem valor de promessa? A promessa que não se cumpre, na verdade, é uma mentira. Ela é uma palavra empenhada que não foi levada a cabo. Então, não tem o valor de promessa. Dentro da Bíblia, todas as vezes que nós falamos de promessa, nós pensamos nesse dueto, promessa, cumprimento, nessa relação. Só que o que causa crise em muitos de nós, às vezes, está no fato de que nós lemos a promessa e não lemos o cumprimento. Nós encontramos a promessa, mas não conseguimos situar o cumprimento. E é aí que entra, mais uma vez, o livro de Daniel para nos ajudar. A forma como nós abordamos, nos aproximamos dele, pode nos causar confusão, mas ele pode nos ajudar também. Eu estou trazendo ele para nos ajudar. Porque existe um fator dentro dessa relação de promessa-cumprimento que nós não consideramos. Nós não consideramos o seguinte: a possibilidade desses dois polos se distanciarem. Então, muitas vezes a crise vem pelo seguinte: promessa, e aí você fica esperando situar o cumprimento. E quando o cumprimento não acontece, vem a crise. O que aconteceu? O que houve? A promessa não se cumpriu. É porque você não considerou a possibilidade de esse outro polo aqui se estender. E para o tempo onde você pensava que haveria o cumprimento, o tempo, na verdade, não é aquele de se cumprir. Então, nós lemos aqui o capítulo 12 para justamente demonstrar isso. Se você ver aqui no capítulo 12, novamente, com um pouco mais de atenção, você verificará, junto comigo,
que Daniel ele está encerrando o seu livro e ele tem a experiência da visão desse personagem que está sobre o rio é o rio Tigre, e mais dois personagens aparecem e existe um diálogo ali entre os quatro, por assim dizer, e uma pergunta está sempre aparecendo aqui: qual será o fim dessas coisas? Quando é que isso tudo que eu vi acontecerá? E aí, vejam, irmãos, para as pessoas que leram o livro de Daniel, essas promessas, essas visões, essas revelações seriam para acontecer no seu tempo. E quando Daniel fala daqueles que vão ressuscitar para a vida eterna porque permaneceram fiéis, foram firmes, resistiram até o fim, essa promessa, essa mensagem de esperança na ressurreição dos mortos, que aparece aqui no versículo 1 e 2 do 12, naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão sempiterna. Então, essa mensagem de esperança, de que haveria uma ressurreição, ela se aplica especialmente para o público primário, o primeiro público, o público que primeiro leu o livro de Daniel, que era o público que estava enfrentando as duras perseguições de quem governava a Palestina na época do período interbíblico, e especialmente os seleucidas, que eram governantes sírios que dominavam a Palestina e que trouxeram para a Palestina algumas exigências religiosas e transtornaram demais a prática religiosa dos judeus, profanaram o templo, suspenderam a liturgia normal. Por isso que se ouve aqui, vocês encontraram aqui junto comigo, desde o versículo 11, desde o tempo em que o holocausto perpétuo for tirado, ou seja, havia um holocausto que deveria ser oferecido continuamente pela lei de Moisés, mas ele diz aqui, o holocausto perpétuo será suspendido. Em outras palavras, virá alguém de fora que vai suspender tudo isso aqui. A rotina do templo vai acabar, o templo vai ser profanado. As ofertas diárias, os sacrifícios, toda a liturgia rotineira vai ser suspensa. Esse era um sinal para as pessoas que teriam esperança ao ler o livro de Daniel, quando elas vissem acontecendo as coisas que o livro estava dizendo. Então, o livro ele atingiu especialmente as pessoas do período interbíblico, que estavam vivendo, passando por essa situação. Não muito depois disso, aconteceu a revolta dos Macabeus, ou seja, a revolta promovida por uma família judia, a família dos Macabeus, e essa revolta, politicamente uma revolta política e militar, ela foi motivada, ela foi promovida justamente como uma espécie de reação, de resposta, mas de resposta física, resposta concreta a essa pressão que havia dos governantes de fora, que dominavam a Palestina e que estavam transtornando a religião dos judeus. Então, esse clima de pressão antirreligiosa imensa dentro da Palestina e na religião dos judeus criou um clima favorável a estourar essa revolta, a revolta dos Macabeus, mas o período em que eles governaram a Palestina, ou seja, o período em que os judeus conquistaram autonomia política, foi muito curto, Logo em seguida os romanos vieram e dominaram, né, e assumiram o controle para si. Então, nesse período aqui, era um período de grande instabilidade religiosa e pressão vinda de fora. E é nesse período que se encaixa o livro de Daniel historicamente e contextualmente, e é para esse público primário que ele vai falar. E quando as pessoas viam essas coisas acontecendo e elas liam que elas deveriam permanecer firmes, que elas deveriam resistir, que elas deveriam perseverar, elas não poderiam enfraquecer, elas não poderiam desanimar. Quando elas enxergavam isso aqui no livro de Daniel, isso dava a elas a força para a continuidade. Mas, se vocês observarem a sequência do que é dito aqui, vocês
chegam à conclusão de que não houve cumprimento nenhum dessas promessas. A ressurreição dos mortos não aconteceu. Ele diz aqui: naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e confusão sempiterna. Eu pergunto, houve uma ressurreição desse tipo no período interbíblico? Houve uma ressurreição desse tipo antes do Novo Testamento? Não aconteceu. Houve uma ressurreição desse tipo depois, mesmo durante o Novo Testamento? Houve uma ressurreição desse tipo até hoje? Ainda não aconteceu. Mas para as pessoas, o público primordial, o público primário esperava por isso. E ela não aconteceu. E outras coisas, outros elementos que são prometidos aqui também, a interpretação bíblica tentou esclarecer, tentou solucionar os enigmas colocados aqui. Por exemplo, desde o tempo em que o holocausto perpétuo for tirado e a abominação que assola for estabelecida, haverá 1290 dias. Então, os estudiosos da Bíblia empenharam-se para traduzir, para solucionar, para decifrar os 1290 dias. Não conseguiram. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Todas as tentativas de interpretar esses números fracassaram, o que sugere que nós devemos ter uma certa prudência na hora de nós tentarmos decifrá-los, como se nós fôssemos conseguir isso facilmente. A verdade é que esses números aqui, eles muito provavelmente têm um grande significado, tiveram um grande significado para quem recebeu o livro. Mas o livro não foi escrito pensando em nós, aqui do século 21. Esse livro foi escrito para o povo judeu do século II a.C., do século II, máximo do século I a.C. ou século III. Então, para aquele público daquela época, situado naquela situação histórica, esses números aqui devem ter tido um significado, eles devem ter feito sentido para aquelas pessoas. Assim também como essa expressão aqui, jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo e tempos e metade de um tempo. Todos esses números, na verdade, estão presentes aqui para nos dizer que a literatura de revelação é uma literatura incompleta propositalmente. É para nos deixar na tensão de uma coisa inacabada, de uma coisa a continuar. É por isso que lá no capítulo 9 de Daniel, ele fala sobre 70 semanas. Mas quando ele vai explicar o significado das 70 semanas, você chega à conclusão lá no final do capítulo 9 que na verdade são 69 semanas e meia. E a outra meia simplesmente não acontece. Propositalmente, uma parte dela não acontece. Ela fica a realizar, a acontecer. E todas as vezes que nós nos aproximamos dessa literatura, a literatura de Daniel, a literatura de Apocalipse, ou outro tipo de amostra de apocalíptica dentro da própria Bíblia, nós temos que estar treinados desde já antecipadamente em que nesse tipo de literatura, números, cores, personagens, especialmente elementos tirados da natureza, na natureza animal, da natureza vegetal, todos esses elementos são sempre simbólicos. E todas as vezes que nos aproximamos deles, tentando dar literalidade a eles, entendê-los literalmente, nós causamos confusão e não vamos na direção certa para entender corretamente o texto. Precisamos entender sempre isso. Esses livros estão repletos de cores, de números, de formas, de figuras, de imagens. Assim também você pode pegar o livro de Cantares de Salomão, e se você ler o livro de Cantares do 1 ao 8, eu passar para você o exercício de você relacionar todos os elementos da natureza que são usados no livro para fazer comparações. O meu amado é como, a minha amada é como. E aí elementos da fauna, da flora, cores, figuras, tudo para
falar aos sentidos, para causar percepções, para produzir emoções, você cria um mapa, você escreve, você relaciona, você monta um mapa, né, de páginas de coisas que são usadas ali como símbolos comparativos, como elementos de comparação. Então você também tem um mapa similar a esse na Apocalíptica, mas tudo isso é simbólico, né? Então quando você ouve, vou dar um exemplo claro aqui, quando você ouve em Apocalipse falar sobre o cordeiro que tinha 10 chifres e 7 olhos, aí eu queria que você fizesse a imagem desse animal. Qual vai ser o resultado? Se você for desenhar isso num papel, né? Ou seja, o exercício é: desenhe o cordeiro de 10 chifres e 7 olhos. O que você vai ver é uma imagem grotesca, assustadora, né? Parece tirado de um conto de terror, não é isso? Ou seja, que o resultado de se desenhar esse tipo de visão é o quê? Um monstro. É o que você vai ver na tela de alguém que se propor a desenhar esse tipo de imagem. Mas quando você vai para o plano simbólico, aí é que está a significação. O cordeiro. Quem é o cordeiro, por assim dizer, na literatura bíblica? É Jesus. Chifres. Tem a ideia de quê? Ou passa a ideia de quê? Na literatura, dentro dos símbolos bíblicos, a ideia de poder. Número 10, um número completo, um número fechado, ou seja, poder absoluto, poder completo. Olhos, tem a ideia de quê? Passa a ideia de quê? Visão, conhecimento, presciência, onisciência. 7, número 7, perfeição, ou seja, conhecimento perfeito, presciência perfeita. O cordeiro que tem todo o poder e todo o conhecimento. Esse é o símbolo traduzido. Então, quando você vê a imagem, se você interpretar literalmente a imagem, você vai ficar perdido ali, porque o João mesmo, ele caía, né, espantado com aquilo que estava vendo. Quando isso era traduzido para o universo, né, para o plano dos significados, para o universo dos cristãos do primeiro século, quando isso é transportado para o plano dos significados, dos sentidos, ou seja, e o signo deixa de ser signo e passa a ser significado, significação, aí você passa a entender perfeitamente. E o mais interessante, só poderia entender quem pertencia ao grupo. Só poderia entender, né, os significados de toda essa linguagem cifrada quem estava envolvido dentro de quem praticava esse tipo de símbolo. Ou seja, só o grupo dos cristãos poderia entender essa imagem, porque só eles estavam familiarizados com o significado desses números e dessas imagens e desses elementos, dos animais, e enfim. Então, da mesma forma, essa literatura vem a nós e não nos aproximamos dela literalmente. Mas quando nós vamos ler os números e os tempos que elas vão deixando para nós, nós ficamos com a sensação de que é algo a continuar. E é justamente algo a continuar. Por quê? O livro de Daniel, ele tem como tema o fato de que Deus, ele vai conduzindo a história, ele vai governando a história, é a teologia da história, tá? Ou seja, uma tarefa dentro de toda a enciclopédia teológica, dentro de toda a grade de estudos de teologia, há um segmento que trata especificamente da história, a teologia da história. O esforço dessa teologia é entender como se faz a relação entre Deus e a história humana, como se processa essa relação. E o livro de Daniel é um dos pioneiros dentro dessa temática, porque ele vai desenvolver justamente esse tipo de compreensão. Ele precisa fazer isso, porque ele precisa explicar para o povo dos seus dias e
por extensão, para o povo dos dias vindouros, inclusive para nós, que a história humana ela é governada por Deus, ela é determinada, ela é conduzida por Deus, e o que Daniel quer nos passar no seu livro, que é passado por seu livro, e por sua história, por suas experiências e suas revelações, é que os reinos vão se sucedendo e vão ficando para trás um por um, mas Deus é quem vai garantindo a sobrevivência do seu povo. Mas as promessas nunca se realizam, elas nunca se concretizam. É justamente para criar, para aumentar essa tensão. Quando você observa que as promessas não vão acontecendo, isso significa que o cumprimento vai se estendendo cada vez mais. Por exemplo, para os cristãos do primeiro século, Jesus voltaria dentro de alguns anos. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Tessalonicenses, a expectativa da volta de Jesus era muito presente. Primeiro século. Então, a distância entre promessa e cumprimento, pequenininha. Aí eu pergunto para vocês, e para nós 2000 anos depois? O horizonte, o espaço temporal entre a promessa e o cumprimento se alargou ou não se alargou? Ou seja, a promessa está fincada lá, mas o tempo para o cumprimento dela só vai aumentando. E se esse mundo não acabar daqui a 100 anos, se não vier entrar em colapso aí pelas próprias loucuras dos homens, a utilização que os homens fazem do meio ambiente, ou as nações entrarem em guerra e se aniquilarem totalmente umas às outras, se daqui a 100 anos esse mundo ainda estiver vivo e Jesus não tiver retornado, significa que o horizonte entre a promessa e o cumprimento se alargou ainda mais e tende a se alargar ainda mais. Então, quem não percebe esse alargamento, essa expansão do espaço promessa-cumprimento, fica na tensão e na crise do não cumprimento e de colocar em questionamento as promessas que foram feitas. É preciso entender essa tensão. E é nesse ponto, aí eu vou falar justamente isso para encerrar minha palavra. Falei tudo isso até agora para dizer o seguinte: onde é que entra a ressurreição aí? A ressurreição ela tem um papel fundamental justamente quando acontece esse fenômeno do alargamento entre a promessa e o cumprimento. Onde é que entra a ressurreição? Onde é que entra o valor da ressurreição? Já na ressurreição de Jesus no Novo Testamento. É porque a ressurreição ela aparece reelaborada no Novo Testamento e principalmente pelos apóstolos. Vocês vão se lembrar de que lá em Coríntios a ressurreição de Jesus é chamado as primícias. Lembram disso? Jesus é chamado de as primícias dos que dormem. E o que são as primícias? As primícias, dentro do contexto do Antigo Testamento, eram os primeiros frutos de uma colheita, né? De um período de colheita, de um período de safra. Então, as primícias, de certa forma, eram a prova de que haveria uma boa colheita futura e a demonstração da qualidade dessa colheita. Então, tinha esse duplo papel, e as primícias eram parte daquilo que Deus pedia que o povo de Israel trouxesse para ele como oferta, antes de cair dentro da colheita mesmo, né? Antes de aproveitar tudo. Então vejam, Jesus é chamado de as primícias dos que dormem, ou na verdade a ressurreição de Jesus é considerada a primícia, porque ela tem esse papel de justamente, para nós que vivemos na tensão entre a promessa e o cumprimento, e que não enxergamos de longe o cumprimento acontecendo, ou seja, nós olhamos para o futuro, e não vemos em algum momento a impossibilidade de acontecer qualquer das coisas que estão prometidas, a ressurreição de Jesus entra como fator garantidor de que as promessas vão acontecer. Porque ele ressuscitou. Porque a ressurreição aconteceu primeiro com ele. Então a ressurreição dele é dada ali no Novo Testamento,
entre outras funções, entre outros papéis, mas ela tem o papel primordial de entrar dentro dessa conexão entre promessa e o cumprimento, como sendo a antecipação e a demonstração, a prova ou o penhor, digamos assim, um adiantamento em demonstração daquilo que de fato vai acontecer com todos nós. Porque se Jesus ele é a primícia, significa que ele é o primeiro de uma série de muitos. Ele é o adiantamento dessa série. Ele é a prova de que a série será completada. Ele é a demonstração de que é real aquilo que foi prometido, porque aconteceu com ele em primeiro lugar. E embora esteja demorando, embora a extensão entre promessa e cumprimento esteja ficando cada vez mais distante, cada vez mais longa, mas a ressurreição de Jesus ela foi estabelecida dentro de um ponto no tempo da revelação, ali dentro, em conexão com a obra de redenção, para justamente causar esse efeito, o efeito da esperança, o efeito da certeza, o efeito de que eu devo continuar acreditando, eu devo continuar esperando. Porque o fato é que muitas vezes nós ouvimos críticas de muitas pessoas dizendo que não se prega muito sobre a vinda de Jesus, não se fala muito sobre a vinda de Jesus. Da outra vez eu até brinquei aqui que todos nós dizemos que queremos que Jesus volte, mas ninguém quer ir com Jesus, né? Ou seja, se você puder realmente escolher morrer daqui a pouco, você não vai querer isso, né? Quem vai querer? Tem alguém em depressão aí que esteja querendo isso? Né? Só nessa condição. Assim como os profetas do Antigo Testamento passaram por momentos profundamente depressivos, como Elias, e pediram, eu quero morrer, eu não quero mais viver, porque na verdade o profeta chegou ao limite, a razão, a explicação de todas as suas angústias já não era suficiente colocar a culpa nos israelitas, não era suficiente colocar a culpa em Deus. Para ele o culpado era a própria vida. A razão da sua miséria, do seu sofrimento, era a vida, a existência. Então ele queria morrer, não queria mais viver, né? Mas com exceção de alguém que chega nesse ponto, nesse limite, né, eu quero ver aí alguém que esteja de fato se apresentando para ir agora, entendeu? Ou seja, se houver um apelo aqui, vem à frente quem quer ir agora, né? Quem quer partir. Quem quer subir, pegar o elevador, né? Se tivesse um elevador, quer pegar o elevador e partir sem possibilidade de volta, ninguém quer ir, não é verdade? E quando se fala sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, esse tipo de doutrina, esse tipo de ideia se torna cada vez mais, o fato é que se torna cada vez mais enfraquecido dentro do discurso evangélico, no púlpito evangélico, entre os pregadores, de certa forma por conta dessa tensão interior que existe dentro de nós, de que houve uma promessa, mas o cumprimento não chega. O cumprimento não acontece, né? Não sei se acontece com alguns irmãos aqui, mas quando nós somos bem novos, nós pensamos assim, lá para os 12, 15 anos, a gente pensa assim, com certeza eu vou estar vivo quando Jesus voltar. Mas aí você chega aos 40 anos, aí você já... pode ser, aí já muda, né? Pode ser que dê tempo ainda. Mas aí quem atinge aí os 80 anos já tem certeza que vai partir sem presenciar a volta dele. Então, todos nós convivemos dentro de nós interiormente com essa tensão. A tensão aqui do não cumprimento, a promessa e o não cumprimento. Mas, na verdade, estou mostrando para os irmãos aqui, pelo texto bíblico, que, na verdade, esse cumprimento ele é estendido. Ele é alargado cada vez mais, ele é colocado distante cada vez mais. Quando você pensa que está chegando, ele é esticado, ele é puxado cada vez mais pela história humana. E o limite, qual é o termo da história humana? Qual é o fim da história? É isso que perguntou. É isso que ele perguntou aqui, mas qual é o fim? Qual vai ser o fim? Quero saber quando é que chega o fim. O fim
Em Daniel não é possível ver isso, esse conceito não é possível ver. Mas quando você chega no Novo Testamento, você, somando dados do Novo Testamento com os de Daniel e do Antigo, aí você começa a enxergar e você chega à seguinte conclusão: pelo discurso de Jesus, pelo ensino de Jesus, pela pregação dos apóstolos, que o fim da história é o reino de Deus. O reino de Deus é que, na verdade, vai por termo a história humana, que é quando vai se inaugurar uma nova época, um novo período dentro. E é aí que a mensagem do reino de Deus, ela aparece também como primícia. Porque Jesus anunciou a chegada do reino que ainda não estava estabelecido, mas que já está presente. Então, todas as vezes que nós lutamos para fazer o reino de Deus chegar às pessoas e enfatizamos e anunciamos a mensagem do reino, de certa forma, nós estamos colaborando ou cooperando para ajudar as pessoas a entenderem que elas estão nesse espaço, nessa linha temporal de promessa cumprimento em algum ponto dessa linha temporal, mas que já é possível antecipar algumas coisas, algumas maravilhas daquelas que estão reservadas para o final, de duas maneiras. E internamente falando, alimentando cada vez mais a esperança na ressurreição, considerando cada vez mais a ressurreição de Jesus como sendo o fator garantidor do cumprimento das outras promessas. Internamente e externamente trabalhando pelo reino de Deus. Porque ao trabalhar pelo reino de Deus, ao levar a mensagem do reino, mas levar a mensagem do reino é exatamente aquilo que Jesus não fez. O que Jesus fez foi executar o reino, fazer ele acontecer. Então, se você pensar em pregar sobre o reino de Deus, quando você pregar sobre o reino de Deus, tenha certeza de que você pode fazer alguma coisa para ele acontecer. Se você não tiver essa certeza, não pregue. Não leve a mensagem do reino se você não puder levar o reino. Porque é o que realmente importa e é o que Jesus fazia. Ele podia pregar sobre o reino porque ele levava o reino com ele. Ele estabelecia o reino. É o Senhor que nós devemos esperar ou vai vir outro? Mas é só você olhar aqui, ó, os mortos estão sendo ressuscitados, os doentes curados, eu estou libertando todo mundo. O reino está acontecendo. Ou seja, ele podia fazer, ele podia pregar porque ele fazia, e ele nos chamou para fazer também o reino, para levar o reino, para executar o reino. Então, trabalhar pelo reino de Deus, levando a mensagem e produzindo, promovendo as ações necessárias para esse reino se tornar concreto, é também uma forma de diminuir a tensão entre a promessa e o cumprimento que não chega. Ok? O horizonte só vai se alargando, a promessa não chega, e quando nós falamos da vinda de Jesus, eu repito, em perspectiva a longo prazo, nós ficamos, de certa maneira, desanimados por achar que meu avô confiava que veria e não viu. Meu pai tinha esperança de presenciar e não presenciou. E eu, estamos já em agosto de 2019, né? Então, o ano começou ontem, né? O tempo está passando cada vez mais rápido e a tendência é eu também não ver. Então, quando é que isso vai acontecer? Eu tenho que me ancorar nesses fatores, entendeu? Então, é uma maneira de... Essa é a maneira mais segura de se apropriar dos valores e dos benefícios de um livro como esse, porque ele sempre deixa a coisa na metade do caminho, ele sempre deixa uma parte pendente a acontecer, a realizar, para justamente não fechar e não causar a impressão do não cumprimento. Não existe o não cumprimento. O que existe é a extensão do espaço entre a promessa e o cumprimento. E aí nós nos ancoramos na ressurreição, na esperança da ressurreição, mas porque Jesus ressuscitou. E aí, por fim, eu pergunto a vocês, se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Qual seria a perspectiva? Olha como é que a perspectiva muda. Isso vai ficar para uma outra mensagem, para uma outra palavra, porque eu quero de fato falar sobre a ressurreição de Jesus
e sobre a ressurreição dos mortos em 1 Coríntios capítulo 15. Mas o que Paulo perguntou, logo vem à nossa mente perguntar, né? E se Jesus não ressuscitou, em que fim nós ficamos? Em que situação nós somos deixados se Jesus não ressuscitou? Amém? Então que Deus abençoe. Peço que os irmãos me perdoem aí o excesso, né? Espero os irmãos tenham entendido aí essa questão da espera, né? O texto nos deixa esperando, não cumpriu, não se cumpriu. Os mortos não ressuscitaram, o reino não veio ainda, entendeu? Para justamente criar atenção, mas também fazer com que exercitamos a esperança. Deus abençoe a todos. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD.